Se você é alguém que sente medo de perder amigos, oportunidades, e por isso sempre busca ser agradável com as pessoas, para não ter que ver a sua vida sofrer diversos prejuízos, e se eu te contar que isso é tudo uma ilusão? E por isso que eu vim gravar esse vídeo para dividir com você como foi a minha jornada para superar esse medo. E a surpresa que foi descobrir que é uma vida com bem menos preocupação e mais liberdade. E tudo começa com essa ideia de que você consegue controlar como as pessoas vão se sentir a respeito de você, se você manipular todo o seu comportamento e como você trata as pessoas. E eu comecei acreditando nisso por conta da minha relação com meu pai, e é fascinante como a relação com nossos pais molda os nossos desafios e molda as ferramentas que a gente escolhe para lidar com a vida. Porque basicamente, na minha infância, eu comecei a reparar o como eu tinha muita dor de cabeça quando eu fazia as coisas do meu jeito. Quanto mais eu fazia força para fazer a coisa do jeito que eu queria, do jeito que eu achava que era interessante, eu sempre acabava sofrendo algum prejuízo por conta de esporro do meu pai, ou alguma perseguição. Perseguição assim, aquela preocupação de pai. Ele vinha e ele não aprovava aquilo, então ele começava a falar, e aquilo virava um inferno, e eu ficava assim, mano, se eu fizer as coisas do jeito que ele quer, eu não tenho essa dor de cabeça. E isso funcionou. E eu comecei a diminuir as dores de cabeça que eu ia tendo, quanto mais eu me tornava uma pessoa agradável. Quanto mais eu me tornava uma pessoa que não me esforçava para fazer a coisa do meu jeito, mas sim fazer a coisa do jeito que a pessoa não ia arrumar uma confusão comigo. E eu comecei a me livrar de muitas confusões. Isso foi maravilhoso. Para o Marcos do passado, para o Marcos de, sei lá, 4, 5, 6 anos, foi ótimo ter que encontrar essa solução para se livrar disso. Só que aí que começa o nosso desafio. Porque as primeiras ferramentas que a gente encontra para lidar com nossos pais, a gente se apega com elas de uma forma que a gente vai levando elas por um bom tempo do início da nossa vida. E quando a gente não é consciente delas, a gente começa a lidar com a parte negativa de usar essas ferramentas e de usar só elas. Porque como é a única que a gente conhece, que a gente confia, a gente colhe os benefícios delas e colhe os prejuízos de ser a única ferramenta que a gente tem para lidar com o mundo. E eu comecei a viver uma mentira, porque a minha vida era sempre buscar agradar as pessoas. Eu não sabia me colocar, eu não sabia me posicionar, e as pessoas dificilmente sabiam quem eu era como pessoa. Eu criava uma coisa meio termo que agradava a pessoa e eu dava a sensação para a pessoa de que eu era uma pessoa que ela queria ter perto, quando eu não era. A pessoa não era a maior incomodada da situação. Para ela estava tudo bem, ela estava tendo uma companhia que agradava ela. Só que para mim, na minha cabeça, eu estava convivendo com alguém que eu não queria conviver. E eu não me tocava o quanto eu estava vivendo incomodado de certa forma, como se eu tivesse um espinho em mim, justamente porque eu permitia alguém que eu não queria ter perto de mim. Porque eu não sabia dizer não. Porque eu tinha expectativa que se eu magoar essa pessoa, se eu desagradar essa pessoa, eu vou perder essa amizade. E com isso eu posso perder uma oportunidade. E quem sabe um dia eu preciso dessa pessoa, um dia eu preciso de alguém para me ajudar e eu não vou poder contar com essa pessoa. E isso vai gerando uma bola de neve na sua vida. Melhor, isso foi gerando uma bola de neve na minha vida, porque cada vez mais eu fui me encontrando com mais pessoas que às vezes eu não queria ter perto. Não que eu não queria ter perto, mas que eu não queria ser tão íntimo e que eu não queria ter que estar dividindo certos momentos. Mas eu continuava ali porque eu vivia sobre o medo de decepcionar essa pessoa. E tem uma hora que você se vê mergulhado numa parada que você simplesmente não quer viver, mas você tá ali por medo. E aos poucos na minha jornada eu fui começando a entender o quanto isso era uma ilusão. Porque a minha principal motivação era essa que eu falei no vídeo, de eu quero poder contar com a pessoa no dia que eu precisar. Porque amigos são oportunidades, são coisas que são boas de ter por perto. Perder amigos não é uma coisa boa. E eu comecei a ver que eu nunca precisava de ninguém. Eu comecei a ver que eu nunca pedia nada para ninguém. As pessoas sempre acabavam pedindo coisas para mim e eu fazia, e eu não me arrependo de ter feito nada que eu fiz por ninguém. Só que eu comecei a perceber que esse meu medo de precisar das pessoas estava baseado em porra nenhuma. Porque eu acabava encontrando uma solução para o meu problema sozinho. E no meu processo de solucionar essa questão, eu aceitei que eu tinha que abraçar o desconforto. Senti desconforto, senti a sensação de que, puta, eu vou desagradar essa pessoa. Quando eu sentia isso, eu sabia que eu estava no caminho certo.
E um episódio da minha vida que cumpriu um certo papel como base de me fazer entender o quanto decepcionar, correr o risco de decepcionar as pessoas é o caminho que eu preciso tomar para poder entrar mais em contato com quem eu era de verdade. Foi o meu primeiro pedido de demissão. Eu senti o quanto o meu primeiro trabalho não era o lugar que preenchia o que eu precisava para a direção que eu queria apontar a minha vida. Eu lembro de eu ter organizado uma data, isso vai acontecer e tal, eu vou cumprir isso, aí depois eu peço pedido. Eu fui me deixando cercado porque eu sabia que eu ia ter que pedir demissão nesse dia para eu poder resolver isso no outro dia. E era isso, eu tinha que fazer, não tinha nada me impedindo. Mas foi inevitável a sensação do medo de, e se eu magoar o meu chefe? E se ele ficar triste comigo porque eu vou deixar ele sozinho? E se eu perder uma oportunidade? E se eu fechar uma porta? E se eu precisar de um trabalho e um dia eu pedir para ele e ele virar as costas para mim simplesmente? E a tua cabeça vai te fazendo todo esse tipo de medo. E na época a minha forma de lidar com esses questionamentos que a minha mente ia criando para me assustar, para me prevenir, para me proteger, porque isso que é o papel que a mente faz, ela não faz isso por mal, é justamente na intenção de proteger. Só que isso te limita. E a minha forma de lidar com isso foi começar a entender o que aconteceria de consequência, qual seria realmente o problema. Porque, sinceramente, eu sabia que eu era um bom profissional. Eu sabia que eu ia arrumar um bom trabalho em outro lugar. E eu sabia que se ele ficasse magoado comigo, não tem o que eu fazer. Eu não controlo como as pessoas se sentem a respeito de mim. Como as pessoas se sentem com você tem muito mais a ver com elas do que com você. Porque não é sobre você. O que acontece na vida delas, na mente delas, não tem nada a ver sobre você. Da mesma forma que toda a preocupação que eu tinha sobre decepcionar as pessoas, não tinha nada a ver com as pessoas. Não era sobre as pessoas, o que elas faziam ou deixavam de fazer. Era justamente sobre as minhas próprias questões, sobre os meus próprios dilemas. E isso me deu muito mais paz para tomar essa decisão. E me livrou de toda a culpa e o remorso e arrependimento de tomar uma atitude assim e ficar imaginando que a pessoa vai se sentir de um jeito ou de outro. Porque quando eu tinha a sensação de, tipo assim, deixa eu fazer isso para eu não poder magoar fulano, deixa eu fazer isso para fulano não ficar triste comigo, esses pensamentos eram o sinal de que isso que eu estou querendo fazer não é o que eu devo fazer. E você vai observando as tuas motivações para tomar certas decisões, e isso vai te mostrando o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E não que seja um processo lindo e perfeito que você começa a perceber a diferença das coisas e você para totalmente de fazer uma coisa e começa totalmente a fazer outra. Eu fui cometendo alguns erros, eu ainda me via fazendo coisas motivado a não desagradar certa pessoa. E muitas vezes eu só percebia que eu estava fazendo isso depois que eu fiz. Mas é aí que você sabe que você começou no processo. Porque começar uma mudança na sua vida não é sobre entender a diferença e automaticamente trocar tudo do dia para a noite. Você entende a diferença e os primeiros passos é o processo de você ver você ainda nos velhos hábitos tomando as mesmas atitudes. Só que a diferença é que antes elas aconteciam automático, sem nenhuma consciência a respeito delas. E agora elas começam a acontecer com você percebendo elas acontecendo. E que elas começam a despertar um certo alarme na sua cabeça. Porque quando elas acontecem, mesmo não sendo na hora, você começa tipo, caralho, isso aconteceu. Isso não devia ter acontecido. Vem uma sensação de culpa, mas ignora essa culpa, ela não vai servir pra merda nenhuma pra você. Mas pelo menos pensa como eu poderia ter feito isso diferente. Se eu tivesse agido dessa forma, se eu tivesse tido coragem de tomar a decisão e encarar o desconforto que eu não quis encarar, rolaria. Aí eu aceitava que, beleza, eu vou ter uma próxima oportunidade para tomar a decisão que eu quero tomar. E esperava. E nessa de esperar essas oportunidades, às vezes eu pegava oportunidades que não eram exatamente oportunidades. Eu me vi dizendo não para as pessoas só por dizer. Não porque eu queria dizer não. Não era uma situação onde eu realmente não quero fazer isso. Eu até faria. Só que eu falei assim, quer saber? Eu vou dizer não, deixa eu ver o que acontece. Deixa eu ver se essa pessoa vai ficar triste comigo, se ela vai ficar magoada comigo. Porque também se ficar, como eu vou poder impedir isso? E é curioso como você vê a ilusão perdendo a força quando você toma coragem de dar esses passos além do seu limite. Porque a história que eu contava na minha cabeça era que a pessoa ia virar as costas pra mim, ia ficar super triste comigo. E eu digo não, e eu via que nem 1/10 daquilo que eu imaginava que aconteceria, aconteceu. Ai, as histórias que a nossa cabeça conta pra gente mesmo, principalmente a respeito do futuro.
passado também entra nessa roda, mas vamos falar só do futuro. E diversas vezes, mesmo quando eu não tinha o alarme automaticamente soando na minha cabeça, eu mesmo me fazia a pergunta: beleza, por que eu fiz isso? Por que eu quis ajudar o fulano? Por que eu aceitei ir com ciclano para tal lugar? Às vezes eu via que beleza, eu saí com essa pessoa porque eu não saio com essa pessoa há muito tempo e eu tinha medo de que se eu dissesse não para ela agora, eu ia ficar mais tempo ainda sem sair com ela ia ficar mais triste comigo, então eu ia acabar perdendo essa amizade, eu ia acabar perdendo esse contatinho, eu ia acabar perdendo alguma coisa. Então, para não correr o risco de perder, o apego é maravilhoso. Eu vou deixar o vídeo aqui que eu falo sobre apego, porque isso é 100% apego. Para não sofrer o risco de perder, eu vou fazer isso, eu vou aceitar esse convite, eu vou aceitar essa proposta, eu vou fazer o que a pessoa está me pedindo. E eu ia. Eu acabava encontrando essas decisões que eu tomava para agradar as pessoas pelo questionamento. E as perguntas, mano, as perguntas são maravilhosas. Eu acho que eu falo das perguntas como elas fazem parte da minha vida e da minha jornada de ir me desenvolvendo como ser humano em quase todo vídeo, porque elas fizeram parte de tudo. E aí que vem um dos maiores benefícios de encarar essa jornada, que foi eu comecei a encontrar quem eu era. Eu comecei a encontrar a pessoa que eu sou. Quais são os meus valores? O que é que eu valorizo? O que é importante para mim? O que é que não é importante para mim? E isso é realmente libertador, porque quando você vive no medo, tudo que você faz é só pela sua autopreservação e não para ser você. Então você vai vivendo várias coisas que não são... que você sente esse atrito com o ambiente, você sente esse atrito interno com as pessoas. É o seu corpo te dizendo que, irmão, você não está sendo você. Você não está vivendo o que é verdadeiro para você. E aos poucos eu fui me livrando de toda essa mentira que eu fui cercando a minha vida e todo mundo. E isso vai tirando as pessoas que te incomodam da sua vida. E por mais que você vá passar um período de solidão, que faz parte, não tem o que fazer, aos poucos as pessoas que gostam de quem você é e que aceitam o que você é, com os seus sims e principalmente com os seus nãos, começam a aparecer. E você vive sem esse medo de perder as pessoas. E viver sem esse medo te faz perder as pessoas que você deve perder. Faz você perder as oportunidades que você deve perder. E quando você perde as pessoas e oportunidades que não têm a ver com você, que não estão conectados com a sua essência, com quem você é, isso abre espaço na sua vida para você encontrar as oportunidades e as pessoas que estão alinhadas com quem você é. E tudo isso envolve não ligar para o que os outros pensam. Eu tenho um vídeo que eu converso sobre isso aqui, sobre como foi a minha experiência de aprender a lidar com essa parada. Clica aqui se você gostou desse vídeo até aqui, porque com certeza essa conversa se estende um pouco mais por lá. Te vejo no outro vídeo e busque conhecimento.